Para introduzir as equações do primeiro grau, eu vou fazer uma comparação que é muito habitual. Eu diria que a generalidade das pessoas, quando introduz as equações do primeiro grau, quando pretende explicar as equações do primeiro grau, talvez utilize esta comparação, porque ela é intuitiva, ela dá ao aluno uma visão clara do que é uma equação. E portanto eu vou também fazer essa comparação, ou seja, vamos considerar numa fase inicial que uma equação é uma balança equilibrada, portanto a balança terá que estar equilibrada. O ideal é imaginar uma daquelas balanças antigas de pratos em que o peso que está de um lado é igual ao peso que está do outro. Vamos então imaginar que temos aqui uma balança destas, esta que está aqui em cima. Eu vou colocar aqui duas bolas dentro deste prato. Este é o prato azul. Então reparem, vamos considerar que a balança está sempre equilibrada. A nossa equação, que neste momento é esta balança, está equilibrada, está em equilíbrio. Se eu coloquei aqui duas bolas, então eu tenho que colocar a mesma quantidade deste lado, não é? Para ela continuar equilibrada. Portanto, digamos que se a balança deixar de estar equilibrada, deixamos de ter uma equação. Então, ao colocar aqui mais duas bolas neste prato, eu fui obrigado a colocar também mais duas bolas neste prato para manter a minha equação, para se manter uma equação, senão deixaria de ter a balança equilibrada e como tal deixaria de existir a equação. Da mesma maneira que, como é perceptível, se eu retirar uma bola daqui, deste prato, terei também que tirar uma bola daqui. Ou seja, o que é importante reter neste momento é que não é proibido colocar ou retirar bolas da balança. O que nós temos que fazer é colocar ou retirar em igual quantidade num prato e noutro prato. Okay? Da mesma forma que se eu multiplicar as bolas que estão aqui neste prato por 2, ou seja, vou fazer o dobro, vou multiplicar por 2, então fico com 4, não é? Então fiz aqui vezes 2. Bom, mas para a balança continuar equilibrada eu tenho que multiplicar também por 2 deste lado, não é? Também tenho que fazer aqui o dobro. Ou seja, eu multipliquei por 2 este prato, também tenho que multiplicar por 2 neste lado, porque senão deixaria de ter equação, deixaria de ter balança equilibrada. Da mesma maneira, como é perceptível, se eu dividir a quantidade de bolas que está deste lado por um determinado número, pode ser por 2 também, ou por outro qualquer, eu poderei fazê-lo desde que faça no outro membro a mesma divisão. Pronto. Então, o que é que fica aqui claro é que numa equação, portanto, nós estamos a dizer que este prato é igual a este. Numa equação nós podemos adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir ambos os membros pela mesma quantidade. Vamos então definir aqui algumas coisas. Vamos definir que este prato se chama primeiro membro, o que está deste lado, e o que está do outro lado se chama segundo membro. E o que nós temos então para ter uma equação é que o primeiro membro tem sempre que ser igual ao segundo membro. E vou retirar aqui já para o lado então uma conclusão que nós já reparamos. Ou seja, numa equação podemos adicionar, subtrair. Numa equação podemos adicionar barra subtrair, multiplicar ou dividir, ambos os membros, multiplicar barra dividir ambos os membros pela mesma quantidade. Ok? É uma coisa que é válida nas equações, ambos os membros pela mesma quantidade. Ok? E portanto isto poderemos fazê-lo, estamos à vontade. Vamos agora ver aqui mais uma situação que terá que acontecer obrigatoriamente numa equação. Então vou passar agora aqui para esta equação, ou seja, esta balança que também terá que estar equilibrada. Portanto temos o primeiro membro e temos o segundo membro. E agora vou fazer aqui algo diferente, ou seja, vou colocar aqui num prato, vou colocar um número de bolas, em vez de as desenhar todas vou colocar o número que as representa. Por exemplo, aqui estão 8 bolas e aqui vou colocar um saco dentro deste prato
está um saco que tem X bolas, eu não sei quantas são X. E aqui fora estão mais 3 bolas. Então a questão é esta, isto continuará a ser uma equação, é uma balança que está equilibrada, mas para isso acontecer, aqui dentro deste saco, este X tem que representar um determinado número de bolas, senão ela não está equilibrada. Então a minha pergunta é, quantas bolas é que tem que estar dentro deste saco? Este X representa quantas bolas, de modo a que esta equação esteja equilibrada. Portanto, o que nós temos aqui é que X mais 3 tem que ser igual a 8. Portanto, esta é uma equação muito simples, porque dá para fazermos a sua resolução de forma mental, não é? Qual é que será o X então? O número de bolas adicionado com 3 tem que dar 8. Quer dizer que o nosso X terá que ser 5, não é? E temos a equação resolvida. Neste caso já estamos a resolver uma equação. Então, isto tudo para explicar o quê? É que para termos uma equação, nós teremos que estar perante uma situação destas. Temos que ter uma incógnita. Temos que ter algo a descobrir. Então, isto é a definição de equação. Para termos uma equação, terão que se verificar estas duas coisas. É obrigatório que dois pontos, exista uma igualdade. Portanto, temos que ter um igual, uma igualdade, tem que existir, ok? Portanto, temos que ter um igual e tem que existir uma incógnita. Exista uma incógnita. Se não existir incógnita, também não estamos perante uma equação, ok? Eu vou fazer aqui alguns exemplos para vermos se serão equações ou não. Vamos aqui a este primeiro exemplo. 2x mais 3 igual a 5. Vamos ao segundo exemplo. 7 vezes 4 menos 2 igual a... Agora 4 menos 2 é 14. Exemplo 3. 4 mais 5 vezes x mais 2. Exemplo 4. 4 vezes x menos 3 igual a 5x mais 7. Esta primeira expressão que aqui temos será uma equação a 1. Portanto, temos um igual, temos uma igualdade e temos uma incógnita. Sim, é uma equação. Esta segunda expressão que eu aqui tenho, 7 vezes 4 menos 2 igual a 14, não é uma equação porque não tem incógnita, não tem x, não tem variável. 4 mais 5 vezes x mais 2. Tem uma variável aqui, mas não tem o igual. E, portanto, isto não é uma equação. 4 vezes x menos 3 igual a 5x mais 7. Tem variável, tem um x. Portanto, o x pode aparecer mais do que uma vez, ok? Em ambos os membros. E tem um igual e tem uma variável, logo é uma equação. Só mais uma referência é que, para estarmos numa equação do primeiro grau, estamos a falar de equações, são as equações mais simples que conhecemos, equações em que o expoente do x tem grau 1. Eu vou colocar aqui uma equação que não é do primeiro grau, para vermos como exemplo. X ao quadrado mais 1 igual a 3. Questão, esta expressão 5 é uma equação? Sim, é uma equação. Mas é do primeiro grau? Não, não é do primeiro grau, ok? Como nós estamos aqui a falar neste vídeo de equações do primeiro grau, eu vou colocar aqui uma cruz, porque esta não é do primeiro grau, ok? Posso colocar aqui exemplos de equações do primeiro grau. Portanto, o grau é-nos dado pelo expoente da incógnita, o maior expoente da incógnita, que neste caso seria 2, esta seria do segundo grau, que estudaremos mais adiante. Bom, então está apresentado o conceito de equação. Neste vídeo não era objetivo resolver equações, isso terá no vídeo de como resolver, existirá um vídeo próprio, ok? Então até uma próxima!